Então, o nosso encontro. Aqui estou colocando para gravar, já está gravando novamente. Então, antes do intervalo, a gente esgotou o tema das diversas variáveis e agora vamos falar um pouco das escalas, né? Escala, novamente, pensando na forma como a gente vai capturar, né, essas variáveis em cada uma das perguntas. A gente pode pedir comparações, né, ou a gente pode fazer individualmente, pedindo para que as respostas sejam feitas não contrastando, né, porque é pôr em ordem. Pôr em ordem significa que eu vou comparar um em relação ao outro e vou ordenar. Se eu for fazer uma comparação pareada, eu vou apresentar um tipo e o outro e vou pedir para escolher um parzinho por parzinho. Ou eu posso, dado um conjunto de marcas ali, por exemplo, falar para distribuir ali um conjunto de pontos. Numa escala que é não comparativa, eu analiso cada um desses elementos de forma individualizada, e a comparação poderá ser feita depois a partir dos resultados. Vamos ver alguns exemplos para ver se isso ajuda nesse sentido. Bom, aliás, só acabei pulando aqui, e as escalas que são comparativas, que não comparativas, né, eu posso pedir para fazer uma marcação ao longo da escala, ou posso colocar itens, né, que seriam intervalos discretos. E aí, em função do jeito da escala, do jeito que ela está construída, essas escalas recebem nomes específicos, né? A escala Likert, ela tem uma característica parecida e ela foi batizada, né, a partir da pessoa que propôs e testou as suas diversas propriedades, que é o Francis Likert, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A escala de diferencial semântico tem uma característica na forma como a gente representa as diversas possibilidades de resposta, e a escala de Steppel também tem um jeitão, né, uma característica específica da maneira de apresentar. Mais importante do que o nome, não é, que a escala recebe, é a gente saber aonde usa, como usa, porque o nosso objetivo é de estar dando esse repertório, discutindo esse repertório de pesquisa com vocês, é possibilitar que vocês, quando se depararem com pesquisa, ou quando encomendarem, ou tiverem que fazer, primeiro tiverem que fazer, saibam a melhor maneira de fazer, ainda que isso seja um processo contínuo de aprendizagem. Ou quando receberem pesquisas para analisar e tomar decisão, tenham o ferramental necessário para poder criticamente avaliar a qualidade daquelas informações e como isso pode influenciar a sua tomada de decisão. Então, quando a gente pensa na escala, né, de comparação pareada, normalmente você vai dar duas opções para o mesmo indivíduo, e ele vai escolher essas duas, entre as duas, ele vai comparar uma com a outra. Por isso que ele não é exatamente o teste AB, né, que a gente tem hoje para internet ou sites, apesar de usar uma nomenclatura parecida, porque no caso do teste AB, você pega a população, extrai uma amostra, aplica, né, numa dessas amostras, a princípio, o A, na outra amostra você aplica o B, e aí você compara a resposta. Né? Normalmente, nessa comparação pareada que a gente faz, a gente coloca para o mesmo indivíduo, ele aprecia dois produtos, dois cafés, por exemplo, né, ou dois refrigerantes e fala, eu prefiro esse, ele está comparando isso diretamente. Esse é o que acontece muitas vezes em testes cegos, né, em que você coloca algumas opções, o indivíduo experimenta e aí ele faz a opção. Então, normalmente você apresenta dois objetos para o mesmo indivíduo e ele vai fazer a escolha, e a partir, né, das diversas escolhas, você ranqueia aquele que teve a maior quantidade de votos, né? Depois, dentro das escalas comparativas, tem essa da ordenação, então a gente ordena segundo algum critério, e tem um outro jeito em que a gente pode fazer, não pedir para ordenar diretamente, mas pegar uma determinada quantidade e pedir para a pessoa distribuir, né, entre um conjunto de respostas.
Então, nesse caso, eu posso pegar, né, desculpa, aqui eu estou falando da ordinal. Então, quando eu for ordenar, eu digo lá, atribuir números de 1 a 5, sendo o primeiro de maior preferência, o seguinte, o segundo o seguinte, assim sucessivamente. Então, eu vou lá e a Renner Azar é a primeira, a Renner é a segunda, a CEA é a terceira, a Pernambucanas é a quarta e a Riachuelo é a quinta. Então, a partir disso, eu posso lá na frente, eventualmente, dizer, olha, a Zara teve tantos primeiros lugares, tantos segundos lugares, meio que naquela ideia que a gente falava do pessoal tentar dar peso ali, né, para as medalhas ali dos Jogos Olímpicos. Eu posso depois criar, né, um ranking geral a partir das diversas respostas que a gente teve. Uma outra forma, né, de fazer, né, aqui é só uma repetição, né, eu ordeno, né, pego todos os estímulos, apresento ao mesmo tempo e peço para ordenar. Então, ordena as marcas de geleia, ordena as marcas de loja. Nesse outro caso, né, aqui é quando eu pego e quero, além de, obviamente, poder construir um ranking, eu também posso depois, pensando, né, no total de pontos que eu poderia distribuir, então se eu tiver 30 respondentes, cada respondente tem 80 pontos. Então, vou ter 2.400 pontos para responder. E aí eu pego um respondente e falo, olha, distribua, né, 80 pontos. A gente fez questão de colocar 80, porque normalmente a gente poderia pôr 100, é só para dizer que o número não precisa ser um número fixo, você atribui. Então, você diz o seguinte, ó, distribui esses 80 pontos de acordo, né, com a importância desses diversos atributos. Eu poderia pedir para ranquear, esse era um jeito de fazer, como a gente fez anteriormente. Nesse caso, eu posso pedir para distribuir os pontos. Então, vai ter uma pessoa que vai dizer, olha, o preço é tudo. Vai ter um outro que vai dizer, olha, a marca é importante, o preço é um pouco mais importante que a marca, e depois o desempenho é o que importa. Vai ter o outro que eventualmente vai dizer que é o desempenho que importa, e um outro que vai dizer que é tudo a mesma coisa. Então, nesse caso, eu posso, não apenas, né, somando todos os pontos, aqui eu tenho 46, 126, aqui eu vou ter também os mesmos 126, aqui eu vou ter 16 e 16, eu posso construir, né, colocar isso em ordem, então, portanto, fazer um ranking, como eu posso, né, considerando que aqui são 320 pontos, ver qual é a proporção desses itens, né, em cada um qual é a proporção de cada um desses itens em relação ao número total de pontos. É assim, é uma forma de fazer a pesquisa, é interessante para poder tratar esses dados, dar mais essa informação, mas não é um tipo de pergunta que a gente encontra com muita frequência em estudos de marketing. Normalmente a gente pode, inclusive, perguntar as mesmas coisas por meio de uma escala intervalar. Eu poderia perguntar, por exemplo, olha, segue aqui uma lista de atributos, 1 é irrelevante, 7 é essencial. Identifique, né, qual é a importância que você dá para cada um desses atributos. Diferentemente, né, do que a gente está fazendo aqui, onde eu tenho que, ao mesmo tempo, né, decidir como repartir esses números, no outro eu estou fazendo uma avaliação item a item, né, quando eu peço para responder por meio de uma escala intervalar. Essa é a diferença entre uma escala comparada e uma escala não comparada. Tá? A escala contínua, que é uma forma de escala não comparada, é quando você vai pedir, né, a partir de uma pergunta, né, você vai pedir para a pessoa fazer um registro, né, e marcar um determinado ponto numa régua, né? E aqui, nesse caso, por trás dessa linha, que a pessoa não vê números, né? Se eu fizer uma opção desse tipo, mas eu posso colocar com números, posso colocar também com
discriminação aqui com diferencial de informação, são 3 formas diferentes de fazer a mesma escala. Quando eu posiciono esse cursor aqui nessa posição, por trás, essa aqui é a medida, né, que corresponde à resposta da pessoa. E pode ser, por trás, pode ter um número exato, sendo uma escala razão, pode ser um número discreto. Também, normalmente, com a internet, o pessoal tem utilizado com alguma frequência esse tipo de escala, né? Porque consiste em você puxar um botãozinho quando você está respondendo um questionário online, e aí depende como é que você vai tratar essa informação por trás, se por meio de uma escala razão ou por meio de uma escala intervalar. Eu estou fazendo uma pesquisa para umas reuniões que eu tenho feito, que no fim pergunta qual foi, numa escala de 0 a 100, qual que foi, o quão estratégica foi a reunião. E aí, quando a pessoa puxa a régua, ela marca lá um determinado ponto, aparece um número que por trás vira uma escala intervalar e não uma escala contínua. Mas, de novo, depende do nosso objetivo específico com relação à pergunta. As escalas itemizadas, que são as escalas mais comuns, as mais frequentes, a gente viu lá no exemplo do MIT que eu mostrei para vocês, né? Basicamente o que a gente tinha ali eram escalas que eram itemizadas, né? Mesmo naquele questionário ruim que a gente passou para vocês fazerem antes da aula passada, também a gente utilizou mais escalas itemizadas. As escalas itemizadas, normalmente elas têm descrições associadas a cada categoria. A seleção, né, você pede para o respondente escolher qual é a categoria, né, qual daqueles pontos, né, porque a gente está falando novamente de escalas itemizadas, então são escalas que têm pontos específicos, tem os itens, né? A gente pede para o respondente ir lá e marcar qual é aquele item que melhor descreve o que a gente está procurando. As escalas mais comuns, como eu disse anteriormente, elas têm nome em função de quem as inventou, testou e aplicou. A gente tem escalas Likert, de diferencial semântico e Steppel. Como é que são essas escalas na prática? Tá? Na prática, uma escala Likert, ela tem algumas as escalas itemizadas, antes da gente falar da escala Likert, elas demandam algumas decisões, tá? Para a gente construir a escala. Que decisões são essas? Primeiro, o número de categorias da escala. O que vocês acham que influencia o número de categorias da escala? O que vocês acham que influencia a decisão quanto ao número de categorias da escala? Se vai ter 4, se vai ter 5, se vai ter 7, se vai ter 3. Precisão. Cauê está falando a precisão. Cauê, elabora um pouco mais. O que você está chamando de precisão nesse caso? Você me escuta? Escuto. Acho que, tipo assim, se você vai, sei lá, é um exemplo que acho que não é desse tipo de escala, mas sei lá, você vai avaliar lá entre muito bom, bom, péssimo, sabe? Se você tem, tipo, 3 itens, sei lá, muito bom, mediano e ruim, Uhum. não tem uma precisão tão grande se tivesse, tipo, muito bom, bom, médio, ruim, muito ruim. Tá. O que você está chamando de precisão, eu vou chamar de discriminação. Isso. Tá? Eu consigo discriminar mais. Eu não sei se eu sou mais preciso, mas eu discrimino mais. Então, dependendo do grau de discriminação que eu quero ter, é que eu vou decidir o número de categorias da escala. E o que seria uma escala balanceada versus uma escala não balanceada?
Seria ter tipo o mesmo número para cima do que para baixo? Exatamente. É que nem uma balança, se ela está equilibrada, eu tenho, né, eventualmente um ponto aqui no meio que pode ser neutro, eventualmente, né? O que tem do lado, para um lado e para o outro, é igual. É igual em termos de número de categorias, né? O que será que justificaria eu pensar em usar uma escala não balanceada? Talvez tipo naquela avaliação lá do tipo de restaurante assim. Uhum. Você quer, para você só é interessante se for tipo, sei lá, 9 ou 10. Se for 4, 5, 6, ainda tá abaixo do que você espera. Então, Quando eu tiver uma hipótese de que em algum lado dessa escala, para o bom ou para o ruim, eu tenho um processo diferente do respondente se manifestar, ou eu quero uma discriminação diferente, eu posso usar uma escala não balanceada. O NPS, de certa maneira, ele pode ser considerado um processo não balanceado, né? Porque 9 e 10 é o que importa e 0 a 6 é o que não. São 9 e 10 são os promotores, 0 a 6 são os detratores e tem um neutro lá no meio. Não é bem uma escala da mesma forma, mas demonstra ilustra, vamos chamar assim, essa questão do desbalanceamento. Eu quero mais discriminação de um lado do que do outro. Ou eu tenho uma hipótese de que o cara, quando é promotor, é só o cara de 9 e 10. Agora, quando o cara é detrator, aí é qualquer um de 0 a 6. Então, isso é um aspecto importante. E o número par ou ímpar de categorias? Qual que é a implicação de ter um número par ou um número ímpar de categorias? se for ímpar, tem meio, né? Número par tem meio. E aí, dependendo do contexto, eu não quero que tenha meio. Eu não quero deixar a pessoa ficar lá num neutro. Então, tem esse tipo de escala. As escalas Likert são de 5 e 7 pontos. Portanto, por definição, elas têm, para esse tipo de escalas Likert especificamente, por definição, elas têm um ponto central. Tá? E o que é uma escolha forçada versus uma escolha não forçada? Professor, só uma coisa, eu ainda não peguei a ideia da escala não balanceada. A escala não balanceada, eu vou ter um exemplo já, Priscila, você me cobra lá na frente, tá bom? Pode ser? Pode ser sim. Tá? Tem um exemplo já adiante. Uma escolha forçada, eu obrigo a pessoa a responder dentre aquelas opções. Uma escolha não forçada, eu permito que a pessoa diga que não sabe responder. E diferentemente de eu deixar não tornar a pergunta obrigatória, né, ao dar a opção da pessoa não saber responder, eu diferencio da pessoa que eventualmente, se eu deixo a pergunta sem ser obrigatória, vai ter gente que pode pular a pergunta porque não quer responder e gente que vai pular a pergunta porque não sabe responder. Ao passo que se eu tenho a pergunta obrigatória e a escala é não forçada, a pessoa pode simplesmente responder que não sabe e você separa essa informação das informações das informações que foram devidamente respondidas, entendeu? Então, esse é o ponto. A natureza e a gradação da descrição verbal também é uma outra decisão, né? Dependendo do tipo de pergunta, você pode colocar ali de uma forma distinta. E o formato da escala, isso que eu estou mencionando para vocês, são escalas itemizadas em geral.
né? E, obviamente, a escala Likert tem uma característica específica, uma escala puramente de diferencial semântico tem outra, a Staple também, mas o importante é que a gente, ao preparar uma escala, nem sempre a gente vai usar Likert, nem sempre a gente vai usar escalas ordinais, nem sempre a gente vai usar escalas com diferencial semântico. O importante é você saber quais são as ferramentas que você tem para utilizar. Tipicamente, a escala Likert, ela tem esta característica. Tá? Como é que é a característica da escala Likert? Ela tem uma assertiva, ela tem uma afirmação. Tá? É uma frase, não é uma pergunta. Então, eu poderia ter a mesma pergunta feita no modo, né, pergunta entendida como item de questionário, feita num modo com uma interrogação e pedindo essa resposta de alguma forma. Ela é uma escala itemizada, mas não seria chamada de escala Likert. A escala Likert tem uma afirmação e vai ter 5, 7 ou 9 pontos e segue normalmente esse tipo de estrutura, né? Tem uma diferenciação, né, entre os opostos aqui intermediários e um ponto neutro. Isso aqui é uma escala Likert. Então, a escala Likert é um caso particular de uma escala intervalar, onde eu tenho uma afirmação e uma escala de 5, 7 ou 9 pontos, onde eu tenho os extremos, né, bem definidos, e é uma escala necessariamente balanceada. A vantagem da escala Likert e das escalas intervalares em geral, mas com a escala Likert isso vem sendo utilizado de maneira e testado em muitos outros contextos, é que você pode somar, né, com as escalas intervalares em geral, com a Likert em particular, porque ela não deixa de ser uma escala intervalar, eu posso adicionar essas diversas perguntas e criar, vamos chamar assim, um fator agregado sobre isso. Por que será que faria sentido, em que circunstâncias talvez eu poderia pensar em ter várias perguntas no meu questionário e que eu tratasse essas perguntas de forma aditiva, juntasse essas perguntas? Em que circunstâncias isso poderia fazer sentido? Desculpa, professor, você pode repetir a pergunta? A minha pergunta é às vezes, né, eu vou ter várias perguntas, mas faria sentido, por exemplo, algumas dessas perguntas eventualmente serem agregadas, né, e por isso seria interessante ter uma possibilidade, como possibilitam as escalas intervalares, de eu tratar essas perguntas enquanto um bloco, por exemplo, que estaria associado a algum tipo de fator? Vamos fazer um exercício aqui, vamos tentar ver se eu consigo fazer isso funcionar. Vamos pensar numa festa, uma balada, uma festa. E aí você precisa me ajudar. O que faz você ficar satisfeito com uma festa? O que influencia? Quais fatores, né, influenciam a sua satisfação com uma festa? Podem falar livremente. As atrações, o espaço, a companhia.
Então, atração, espaço, companhia, que mais? Serviço. Serviço? Que serviço? O que é o serviço? Se tem bar, open bar, comida, não sei. E se tiver fila no caixa, tudo bem? Pior. E se no bar demorar para servir? É pior também. Certo. E se tiver banheiro sujo? Pior. Fila no banheiro. O que eu estou querendo fazer com vocês aqui é um exercício bem tosco, vamos chamar assim, do que poderia ser uma pesquisa qualitativa, onde você vai buscar uma série de informações sobre quais são os elementos que satisfazem, criam, por exemplo, satisfação com festa. Poderia ser aqui, né, com um lugar de espetáculos, aqui no caso o Cine Joia, lá na Liberdade. Tá? Então, aqui, na realidade, quando a gente fala satisfação, satisfação pode ser muita coisa, pode ter muitos elementos. Então, a gente precisa, muitas vezes, buscar aspectos observáveis que a gente possa medir de uma outra forma, que seja mais fácil das pessoas avaliarem, ou pelo menos que não fique na cabeça de cada um tentando interpretar o que é satisfação. Então, por meio de pesquisas anteriores, pesquisas qualitativas, você identifica, né, tudo aquilo que pode ser importante, que pode ter influência na satisfação com a festa. E aí você vai fazer um questionário, né, com várias dessas perguntas. Algumas, por exemplo, sem dar spoiler de análise fatorial, eu poderia pegar e olhar, peraí, dessas várias coisas que surgiram aqui, quando eu pego tempo de espera, quando eu pego fila no caixa, eu posso chamar isso de um bloco, né, chamado serviço. Quando eu penso em bar e comida, eu posso chamar um bloco de alimentação, ainda que o bar, eu estou assumindo que a gente possa se alimentar no bar, mas isso é um detalhe. Quando eu pego espaço e o banheiro, eu posso chamar de infraestrutura. Percebam que eu estou agrupando ex ante, né? Eu estou, a partir disso, agrupando. Depois a gente vai ver como é que com a análise fatorial a gente parte das informações, das variáveis brutas, e aí deixa, né, por meio da maneira como as pessoas responderam, a gente cria esses grupos. Então, se eu posso, né, sem fazer análise fatorial, eu poderia criar um questionário desse e falar, olha, eu vou querer analisar depois a resposta de banheiro junto com a resposta do tempo de espera para uma proxy de serviço. E se eu tenho uma escala itemizada, eu posso fazer isso. E aí, por quê? Porque eles estão na mesma escala, as perguntas foram feitas de forma parecida, e um cuidado que eu tenho que tomar é que se a pergunta tem uma conotação negativa, eu preciso inverter a escala. Tá? Então, é um cuidado que a gente precisa tomar da maneira como a gente pergunta também. Porque, às vezes, a resposta mais alta, dependendo do jeito que a gente pergunta, não é compatível com a resposta mais alta da questão anterior. Deu para entender um pouco essa ideia da importância de ter uma escala que possa ser adicionada? A gente vai avançar um pouco mais nisso, mas eu queria ver se está claro isso. Professor, só uma coisa também. Então, eu não vou agrupar, por exemplo, os itens, né? Serviço, alimento. Não, eu agrupo elementos que fazem parte do serviço, elementos que fazem parte da alimentação. Seria isso? Então, você pode... Imagina o seguinte, você fez uma pesquisa, entrevistou lá, fez grupos de foco, fez entrevista em produtividade, não, em profundidade. Além disso, você pegou dados de pesquisas anteriores, foi lá buscar no papel da teoria e você chegou com um questionário com 40 perguntas, que seriam 40 variáveis, tá certo? Um jeito de você
olhar para esse questionário, que não é necessariamente o melhor, porque você não é o respondente, é você falar, essas perguntas aqui estão do grupo tal, estão do grupo tal, estão do grupo tal. É evidente que se você já usou uma escala pronta já tem as perguntas já blocadas por assunto. Então, você imagina, voltando, que você tem 40 variáveis. Aí, o que vai acontecer? A partir dessas 40 variáveis, é possível você usar técnicas, como o caso de técnica de análise fatorial, e dessas 40 variáveis virar isso 5 fatores. E são esses 5 fatores juntos que viram satisfação, que é uma medida não observável. Tá, entendi. Mas o que tem a ver com esse Likert, que é a vantagem que você falou? Não é Likert. Escalas intervalares. É porque as escalas estando nesses intervalos e sendo construídas dessa maneira, eu posso somar ou tratar elas em bloco, porque a escala é comum, porque a forma como Likert é um tipo de escala intervalar. Ah, tá, entendi. Tá? Isso vale para as escalas intervalares. Tudo bem? Tá, mas aí qual que é a vantagem da Likert? É que eu tinha associado a vantagem da Likert como... Não, a vantagem da Likert é que quando você faz perguntas desse tipo, né, o Cinejoy é confortável, discordo totalmente, concordo totalmente, você está fazendo uma avaliação que já foi testada em testes psicométricos e etc., em que permite que você tenha uma resposta mais confirmatória ou não confirmatória da frase, que é diferente de quando você faz isso por meio de uma pergunta, aonde isso ensejaria, vamos chamar assim, respostas das mais diversas, desde sim e não até outros tipos de resposta. A Likert é um tipo específico de escala intervalar e que já foi testada inúmeras vezes. Então, em muitos estudos de marketing, você vai ter essa ideia de usar escalas com afirmações. Do ponto de vista das pesquisas que a gente faz regularmente, a gente pode utilizar escalas intervalares, elas têm essas mesmas possibilidades, vamos chamar assim, da gente poder fazer adição, de poder fazer as análises fatoriais e etc., só muda o jeitão de perguntar. Tipicamente, a gente vai encontrar em estudos de marketing a utilização de escalas intervalares do tipo Likert, com afirmações e uma escala de concordância e discordância. Mas você não é obrigado ou obrigada a usar, né, o formato, este tipo de formato. Como eu disse anteriormente, lá naquelas outras decisões que a gente toma com relação a escalas, a gente tem que decidir qual é o formato da escala. Tá bom, obrigada, professor. Então, aqui, pensando, né, numa aplicação aí especificamente, né, então, de uma escala Likert, de novo, caso particular de uma escala intervalar, onde a gente tem afirmações, né, e uma escala aqui também de 5 pontos, né, a gente tem as várias marcações e o conjunto disso, né, pode ser agregado para gerar, né, uma ideia de o que seria a usabilidade de um site, né? Eu posso criar um conjunto de pontos que eu somo e assim por diante. Quando você olha, por exemplo, o Handbook of Marketing Scales, que é um livro que tem, inclusive na biblioteca, tem um exemplar, ele tem já um monte de escalas que foram construídas a partir, né, e escalas aqui para medir construtos mais complicados, vamos chamar assim, né? A gente tem a escala como a régua unidimensional e a gente tem a escala como uma régua que considera diversas dimensões e diversas medidas. Normalmente, para as pesquisas de marketing ou de comportamento do consumidor, você vai encontrar tipicamente perguntas em escala Likert, mas, volto a dizer, você pode usar escalas intervalares.
A escala de diferencial semântico, o que muda, né? Tipicamente é uma escala de 7 pontos. Você coloca aspectos bipolares aqui, então extremos nas pontas. E aí você coloca, né, o indivíduo vai marcar entre o que seria equivalente a 1 e 7 ou menos 3 a 3, mas é um outro jeito de você apresentar uma escala. Né? Eu coloco, olha, marca a empresa aqui entre rápido e devagar, onde ela se enquadra. É diferente do que seria uma escala itemizada, onde eu poderia colocar rápido, normal no meio e devagar e deixar a pessoa marcar. São formas diferentes de fazer a apresentação do questionário. Uma escala de diferencial semântico, percebam que aqui ela está sendo chamada de diferencial semântico porque ela tem uma pergunta e dentro da pergunta a gente tem uma escala aqui, nesse caso, de 7 pontos também, onde a gente tem para essa pergunta alguns comportamentos extremos e que geram uma gradação. Só para reforçar, quando a gente vê tanto a escala Likert, quanto a diferencial semântico, quanto a escala Steppel, são escalas não comparativas e escalas que obtêm dados intervalares. Por serem dados intervalares, a gente pode fazer uma série de operações com esses dados. Tipicamente, as escalas Likert a gente encontra em muitos estudos de marketing, porque já foram feitos vários estudos anteriormente em que a forma mais academicamente correta de perguntar é aquela, e, portanto, aquela que gera alguns tipos de... Já tem propriedades testadas, mas isso não nos impede de utilizarmos esse outro tipo de escala. A gente só está dizendo que é tipicamente mais comum nos estudos mercadológicos. Podemos passar agora para alguns exemplos, que aí eu acho que eu vou responder a sua pergunta, Priscila, sobre a questão do balanceamento, que eu acho que ficou em aberto. Pode ser, professor. Bom, o número de categorias da escala, como a gente falou anteriormente, tem a ver com a discriminação. Acho que o Cauê colocou essa informação. Nesse caso aqui, eu tenho uma discriminação em 5 categorias, e aqui eu teria uma discriminação em 7 categorias. Notem que essa escala vai aparecer lá na frente, e ela tem um ponto central, e ela tem a mesma quantidade de respostas de um lado e de outro, para o bem e para o mal, portanto, é o que a gente chamaria de escalas balanceadas. Aqui, evidentemente, essa também é uma pergunta de escolha forçada. Por quê? Se você não conhecer essa banda, The Black Keys, aí você tem que responder. E você responde o quê? Se você não conhece, eu tenho que ter um pressuposto de que você conheça. Porque se você não conhecer, você vai ser obrigado ou obrigada a marcar alguma coisa. E em sendo obrigado a marcar alguma coisa, vai contaminar o resultado. Então, em algumas circunstâncias, a gente pode vir a utilizar escalas com escolha não forçada, a gente já vai mostrar. Aqui uma outra banda, o Muse. De novo, assumindo que você conheça, porque eu não deixo você votar, você não responder a essa pergunta. Você é obrigado a escolher entre essas opções. E de raiva, você não conhece, você pode marcar que é ruim. Só que, na realidade, essa não é a sua opinião. Na realidade, você não tem opinião. E, nesse caso, aqui eu tenho uma escala balanceada, porque eu tenho 2 posições para cá, aqui eu tenho 2 também, e nesse outro caso, a escala seria não balanceada, porque eu tenho 3 para cá e 1 para cá. O que justificaria essa escolha é o fato de eu desejar uma maior discriminação para esse lado, vamos chamar assim, da avaliação, do que para outro. Eu tenho uma hipótese
né, de que eventualmente isso possa acontecer, que possa haver uma discriminação maior, ou eu de fato quero uma discriminação maior. Ah, mas como é que eu sei isso? Novamente, quando você faz o problema, você vai trabalhar no desenvolvimento de um projeto de pesquisa, vai responder a um problema, você precisa ter entendimento desse problema. Esse entendimento vai se dar ou por acessar a teoria, ou por acessar dados dados secundários, ou por pesquisas qualitativas, sejam grupos de foco, sejam observações, sejam entrevistas em profundidades. É por isso que, para fazer um trabalho de pesquisa, não é que vou sentar e vou montar um instrumento. Não, tem todo um trabalho preliminar que precisa ser feito para definir o problema de maneira clara e avançar no projeto de pesquisa. Tem um trabalho muito grande de desk research antes de chegar ao instrumento. O instrumento, né, ele já é o resultado de um trabalho muito aprofundado de investigação preliminar do problema. Aqui, novamente, aqui nesse caso, né, quando eu comparo essas duas perguntas, e eu estou falando de uma outra banda, Florence and the Machine, por exemplo, se você é obrigado a responder sem ter essa opção e não conhece, vai fazer aquilo que eu mencionei anteriormente. Aqui, eu crio a possibilidade do indivíduo não conhecer essa informação, ou não ter opinião. Ah, eu preciso ter as duas opções? Não, não preciso. Bastaria eu dizer não sei responder, ou não posso responder, ou não conheço. E isso permitiria que eu separasse, na hora de tratar os dados, eu separasse esses dados do outro. Daí que o tema da nossa aula de sexta-feira vai ser toda a parte de análises descritivas. E nas análises descritivas, eu, tendo perguntas desse tipo, preciso também tratar os dados preliminarmente para poder fazer a descrição dos dados e saber, por exemplo, das pessoas que responderam, né, sobre as diversas bandas que eu estava avaliando, né, quantas souberam responder, quantas não souberam responder, dentre aquelas que souberam responder, qual é, né, como é que foi a avaliação das diversas bandas e dos diversos caminhos, né, que a gente, ou das diversas coisas que eu estou avaliando. Nesse caso eram bandas, por exemplo. Uma escala pode ser dicotômica também, né? Uma escala dicotômica, como o nome já diz, ela tem uma escolha entre duas opções, né? E aí, novamente, dependendo do que você está perguntando, é que você escolhe se uma resposta, uma variável do tipo sim, não, né? Assumir esses dois estados, que acaba sendo uma variável, no final do dia, nominal, porque eu estou dizendo duas categorias, categoria sim, categoria não. Não é ordinal, porque o sim não é melhor do que o não. Se isso é suficiente para fazer a minha discriminação. Tá? Então, nesse sentido, dependendo da pergunta, você pode usar uma escala dicotômica. Via de regra, é importante restringir, né, ou não ter muitas perguntas sim ou não, principalmente quando a gente está perguntando sobre comportamentos, né, como aquelas outras escalas. Eu poderia perguntar aqui, por exemplo, nessa pergunta, né, você está satisfeito com o serviço prestado pela nossa empresa? Sim ou não? Veja que o nível de discriminação é completamente diferente. Se fosse uma Likert, seria estou satisfeito com o nível de serviço prestado pela empresa. Né? É diferente de uma resposta sim ou não. Então, eu tenho mais discriminação, eu consigo ter mais informações. Outro ponto importante é quando eu tenho uma escala de múltipla escolha e resposta única. Né? Isso aqui é um caso clássico, eu vou lá e seleciono uma opção. O problema é que muitas vezes a gente pode precisar de múltiplas respostas. E no caso de múltiplas respostas, o que pode acontecer? Boa parte dos softwares de coleta de dados, isso aqui vamos chamar que isso aqui é a questão 25 do questionário. Quando a gente for pegar o banco de dados resultante do questionário, a gente vai ter aqui
né, o número do respondente, as várias questões, e aqui um campo para a questão 25. Então, o que vai acontecer? Imagina que uma pessoa respondeu American Express, Visa e Mastercard. Dentro do campo 25 vai vir American Express, Visa e Mastercard. Aí uma outra pessoa foi lá e respondeu Mastercard e Visa. Aí vai vir no campo Visa e Mastercard. Aí uma outra pessoa, um terceiro respondente, respondeu Aura, Hipercar e American Express. Então vai vir Aura, Hipercar e American Express. Deixa eu colocar aqui na ordem. American Express e Hipercar. O que vai acontecer é que na hora que eu for tratar esses dados, eu vou precisar ter que pegar neste campo, contar quantas ocorrências tem de American Express. Então aí eu vou ter que montar uma outra tabela. Amex tem 2, Visa tem 2, Mastercard tem 2, e aí Aura e Hipercar tem 1. Eu vou ter um trabalho danado para fazer isso. Então, prestem atenção, quando vocês fizerem perguntas de múltipla escolha com múltiplas respostas, olhem como vão vir os dados. Por isso que a gente faz o pré-teste. O pré-teste serve para duas coisas no questionário. Primeiro, garantir o entendimento do respondente. E depois, a gente poder ter uma visão preliminar sobre como vão vir os dados. Parece fácil fazer esse tipo de análise assim, quando a gente tem 3 ou 4. Se você tiver 200 respostas, você vai ter que ficar catando isso dentro desse campo, ou se tiver e precisar fazer isso, já prepara uma automação para quando receber essa informação poder fazer a extração dessas informações e aí transformar isso em algo que você possa dar um tratamento analítico. A gente pode, né, como eu disse anteriormente, mensurar um conceito, né, de maneira unidimensional, quando a gente pega uma única dimensão, ou multidimensional, quando a gente tiver mais de uma dimensão. A gente vai retomar isso no encontro da aula que vem. Na aula que vem eu retomo a partir desse slide, do slide anterior de unidimensional e multidimensional, para não correr, dado que a gente estava chegando quase no finzinho do nosso encontro de hoje. Eu vou estar encerrando por aqui, estou à disposição para dúvidas. Não sei se respondi a sua pergunta, Priscila, com relação às escalas balanceadas ou não balanceadas. Seu exemplo ajudou. Respondeu sim, professora. A única dúvida que eu fiquei é se a não balanceada não pode criar também um viés, alguma coisa assim. Um viés do tipo... Da pessoa tender a responder também muito... como que eu posso falar? Respostas mais positivas, assim, ou não que, a acontece. princípio, em tese, né, a opinião que você poderia argumentar, por exemplo, é dizer o seguinte: olha, mas Silvio, peraí, né? Você pega bom, muito bom e excelente, 3 para um lado e ruim e 1 para o outro, de repente poderia ter 3 para um lado e 2 para o outro, né? Eu só quis manter a mesma quantidade de respostas, né? Porque aí nesse caso aqui pode até se falar, bom, tem muito mais coisa ruim, muito mais coisa boa do que ruim. Mas a princípio a opinião não deveria depender da escala, né? A opinião da pessoa deveria ser passível de ser representada aqui. A hipótese que a gente tem é que as pessoas talvez tenham mais discriminação para descrever isso que eu estou estudando para o lado bom do que para o lado ruim. Por isso que eu teria mais opções, entendeu?